Gênesis capítulo 2. Aqui começa, que foram concluídos os céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara nesse dia e descansou de todo o seu trabalho que havia realizado. Eu quero destacar aqui que fala que Deus terminou a obra que determinara. Nosso Deus é um Deus de propósito, um Deus de objetivo. E ele descansou. O descanso aqui não significa que ele estava cansado, mas significa que ele estava o quê? Prazeroso por aquilo que ele fez. Ele achou muito bom. Então, o descanso é um momento assim de reflexão, de relembrar sua identidade, de relembrar as coisas que te traz esperança, como a própria Bíblia diz, Trazer à memória aquilo que me traz esperança. E também aqui nós temos esse dia que é o sábado, que é o sabate, que significa literalmente cessar. Então, cessou aquele período daquela obra e ele viu aquela obra realizada. E o sabá é um estado de espírito, de paz, de tranquilidade, de felicidade na presença de Deus. Os judeus até hoje, eles guardam o sábado e no sábado eles sempre relembram a história da saída deles do Egito para ir para a terra de Canaã, trazendo todas as bênçãos que Deus deu para eles saírem ali. Então eles relembram isso e ao mesmo tempo eles reforçam quem eles reforçam a sua identidade. E o sabá, para eles, é extremamente importante, porque eles realmente se firmam nisso. Olha que coisa gloriosa. Mas, mais uma vez, recordando, o sábado, hoje, pode estar no nosso coração, o sabá. Porque o nosso sabá hoje é estar na presença de Deus. Esse momento que você está ouvindo esse áudio, que você vai ler Gênesis 2 e depois vai colocar o versículo que Deus mais tocou a seu coração aqui no grupo, esse é o seu sabá. Esse é um momento seu de descanso, de olhar para aquilo que traz esperança, para ver a sua verdadeira identidade, de onde você veio e para onde você vai. Esse sabá hoje ele pode ser todos os dias no nosso coração, estando na presença de Deus. Na presença de Deus vem paz, vem tranquilidade, vem uma felicidade e vem uma alegria que excede todo o entendimento, porque vem de Deus, vem do trono dele. Então, hoje não é questão de ter um dia para isso, é ter todos os dias, principalmente separando um momento para isso. Então, hoje, separe seu momento para ler Gênesis 2 e coloca aqui no grupo o versículo que mais falou ao teu coração. Dessa forma, você vai estar exercendo o sabá no seu coração, dando a primazia a Deus. E aqui no capítulo 2 fala o que é a origem da humanidade. E até então não havia brotado nenhuma árvore sobre a terra, as ervas, porque ainda não havia chovido. Então o Senhor Deus fez ter as fontes de água que brotavam da terra e regava toda a superfície do solo. E dessa forma o solo ficou molhado e o Senhor pôde modelar o ser humano, pôde formar o ser humano do pó da terra, da argila, Então veja só, aqui essa palavra modelar, formar, significa igual um oleiro que pega o barro e ali formata as peças, formata os vasos. Então é com as próprias mãos. E lá em Gênesis 1, no versículo 26, falou assim: então Deus determinou, façamos o ser humano, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Olha que rico aqui, porque na hora de fazer o ser humano, o Deus fez façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá no início da criação, no versículo 2, o Senhor fala: haja luz e houve luz. Haja separação entre águas de cima e águas de baixo. Então, fez os luzeiros, mas nada ele fez com as mãos, ele fez pela palavra, pela autoridade. Mas nós,
os seres humanos, o próprio Deus colocou a sua mão para fazer. Nós somos o poema de Deus, nós somos feituras de suas mãos, como diz lá em Efésios, né? E também o Senhor fez o que? Soprou na narinas do homem. Ele fez o homem o que? Alma vivente. O Senhor fez nos fez a sua imagem e semelhança e soprou dentro de nós. Quando o Senhor soprou, o homem começou a respirar. E a respirar o quê? Respirar a própria natureza de Deus, que o Deus o havia formado. E o Senhor, aqui o Deus, ele plantou um jardim na região chamada Éden. E esse jardim, hoje, ainda não se sabe exatamente onde ele ficava, mas o importante é o que significava esse jardim. Esse jardim proporcionava abrigo, alimento, beleza, água, comunhão com Deus e companhia humana. Tudo que nós precisamos para a vida, não é verdade? Nós buscamos todo dia o que? Um abrigo, a subsistência, a sobrevivência e porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos o que para o nosso corpo? De abrigo, de alimento, para a nossa alma a gente precisa de segurança, para o nosso corpo a gente precisa de água, para o nosso alma a gente precisa de beleza e para o nosso espírito a gente precisa de comunhão com Deus. E também a comunhão humana. E quando a gente tem comunhão com Deus, Deus nos capacita a ter o que? Companhias humanas. Porque depois a gente vai ver que a companhia humana não é fácil se a gente não tiver primeiro a comunhão com Deus, né? Então, o Éden, aqui ele fala que ele, lá no Éden, ele colocou rios. E ele fala que esse rio tinha 4 braços. E fala o nome aqui dos rios, né? Pison, Gion, Tigre, Eufrates, e cada rio desse tem um significado enorme dentro da palavra de Deus. Tem muito a ver com a natureza de Deus. E só que a gente não vai entrar nesse tema agora que ele é extenso também, né? E quando o Senhor colocou o homem ali no jardim do Éden, ele fez o quê? Ele colocou várias árvores frutíferas, de várias espécies de árvore. E no meio do jardim ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi colocada ali porque o Deus queria que ele comesse do próprio Deus diariamente. E também colocou a árvore do bem e do mal, porque o Senhor nos dá livre arbítrio. O Senhor nos fez com uma alma livre, uma alma para fazer escolhas. Então, e ele deixou ali uma ordenança: comerás de todas as árvores e não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós somos chamados a todo dia a tomar decisão e a fazer escolhas. Deus colocou também em nós uma bússola interna. A gente sabe que a bússola normal ela aponta para o norte. E a bússola interna que Deus colocou em nós aponta para Ele mesmo, para Cristo. Mesmo que nós tenhamos morais princípios, morais éticos, ainda é muito ofuscado, é muito obliterado, é muito sobre nossa visão, nosso filtro. Na realidade, a excelência é o princípios de Deus em nós. Então, muitas vezes, nós fazemos as coisas dentro do nosso princípio, mas nós temos que falar: Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. E é interessante que a árvore do bem e do mal, quando a gente vai ver mais para frente, quando os olhos deles são abertos, eles começam a ver coisas que não era para estar vendo, mas eles preferiram isso, né? E hoje nós também fazemos escolhas muitas vezes diárias de fazer isso. Então hoje, quando você escolhe aqui, ler a palavra, colocar o versículo aqui, ouvir esse áudio, você está fazendo uma escolha de comer da árvore da vida. E isso sobe como aroma suave ao Senhor, porque o Senhor, ele vai pôr isso no nosso livro da vida, que um dia vai ser aberto, né? Ó Senhor Jesus. Então, aqui nós temos também o Senhor falando que percebeu que o homem estava só e falou que não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer companhia.
E aí o Senhor modelou do solo todos os animais selváticos também, tá vendo? E todas as aves do céu. E trouxe a presença do homem para este dar nome a todos esses animais. Olha, o homem, o ser humano, aqui é homem mesmo. As outras coisas estava escrito ser humano, aqui é homem. O Senhor deu ao homem essa capacidade incrível antes da queda. Ele tinha uma capacidade intelectual enorme. Ele conseguia dar nome, e o nome que trazia significado para cada um. E o homem nomeou todos os rebanhos domésticos, todos os animais. Mas o que aconteceu ao final disso? Ele não encontrou ninguém parecido com ele, que pudesse cooperar com ele ou que correspondesse a ele intimamente. E eu creio que Deus fez isso para o homem perceber a necessidade que ele tinha de alguém que fosse carne da carne dele e ossos dos ossos dele. Então Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, retirou a costela. E olha que depois fala que com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou, formou com as próprias mãos a mulher e conduziu até ele. Conduziu até ele quem? Até Adão. Então não foi assim, Adão abriu os olhos e viu Eva na frente dele. De jeito nenhum. Deus a conduziu até ele. Pensa num casamento normal. O pai da noiva conduz a noiva até o altar para o quê? Levar para o noivo. Então, aqui Deus está conduzindo Eva, ou melhor, a mulher, a Adão. E isso tem muita tipologia do que? De nós, a igreja, sendo a noiva de Cristo, sermos levada a Cristo, que é o noivo, para casarmos com ele. Então a Bíblia, ela tem uma simbologia muito grande. E o casamento, ele tem um grande foco de ser sempre lembrado de a noiva que é a igreja e Jesus Cristo. E hoje nós estamos sendo preparadas como essa noiva. Aí, quando Adão viu Eva, disse: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi extraído. Por esse motivo é bom que o homem deixe a guarda de seu pai e de sua mãe e se una à sua mulher, e ele se torna uma só carne. Aqui a gente tem o princípio que do casamento, né? E esse princípio a gente vê um milagre triplo, que é o milagre biológico de duas pessoas numa só carne, como diz aqui o versículo. Nós temos o milagre social de duas famílias são inseridas uma a outra, e temos o milagre espiritual, que é esse relacionamento que retrata Cristo e a sua noiva, como diz lá em Efésios 5, né? Que coisa rica que nós temos aqui. E aí termina: o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Por que que eles não se envergonhavam? Porque eles comiam da árvore da vida. Não tinha entrado ainda o conhecimento do bem e do mal neles. E eles podiam viver contemplando a glória de Deus e também refletindo a glória de Deus.